tarde, sala de três. Boa tarde, tudo bem? Oi, gente. Boa tarde. Hoje a gente está com uma pessoa incrível, é o Gustavo Costa. Ele é da Human Academy. Ele vai falar um pouco com a gente sobre imunidade emocional e contar um pouco da sua trajetória. Obrigado pelo convite, é legal estar aqui com vocês. Bom, eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu comecei a minha carreira de desenvolvimento humano há uns quase 10 anos atrás. Eu trabalhava no mercado financeiro, sou economista, estudei muito número. E aí, dentro do mercado, eu percebi que tinha uma lacuna de desenvolvimento muito grande. As pessoas trabalhavam muitas horas, chegava super cedo, saía super tarde, trabalhava todo final de semana, mas eu percebia que o nível de criatividade estava baixo. O meu nível de criatividade e o nível de criatividade das pessoas ao meu redor. Então a gente trabalhava muitas horas, mas no final das contas a produtividade não estava tão legal assim. E isso impactava várias coisas. Assim, eu chegava em casa e não conseguia me concentrar com a minha família porque estava com pensamento no trabalho, me deitava para dormir e aí a mente estava acelerada, então eu acabava dormindo não tão bem e aí a produtividade era impactada no dia seguinte. E aí eu olhava ao redor e via que estava todo mundo mais ou menos vivendo desse jeito. E aí foi quando eu tive o primeiro estalo, assim, de, nossa, eu acho que tem uma oportunidade de desenvolvimento dentro do mercado de trabalho. E aí eu comecei a ir atrás. Percebi que, na verdade, tudo isso estava relacionado a aspectos emocionais. Aí fui atrás de emoções, aí eu conheci a inteligência emocional. Enfim, e aí é uma carreira que foi sendo construída a partir daí. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de lideranças em empresas grandes, em empresas médias também. E o foco é sempre a inteligência emocional. E uma das coisas que a gente quer saber é o que é imunidade emocional. Você pode falar? Legal, Mel. Claro, uma boa pergunta. A imunidade emocional, ela é quase que um sinônimo da inteligência emocional. Mas a gente sempre usa imunidade emocional porque ninguém conquista a inteligência emocional e pronto. Inteligência emocional é alguma coisa que tem que ser trabalhada diariamente. Então, se a gente fizer um comparativo com a imunidade física, é assim. Se no ano passado eu me alimentei bem, eu fiz atividade física todos os dias, eu dormi bem, eu tive uma imunidade alta ano passado. Se eu parei de fazer isso, a minha imunidade vai cair. E pro emocional é a mesma coisa. Então, a imunidade emocional, ela carrega o conceito de que a gente tem que estar sempre trabalhando o nosso lado emocional, a nossa inteligência emocional, para que a gente tenha uma alta imunidade. E aí, o que é a imunidade emocional em si? É a nossa capacidade de conservarmos um estado de bem-estar, de tranquilidade, de contentamento, mesmo passando pelos principais desafios da vida. Porque existem desafios, né? A gente não consegue mudar o lado de fora. A gente sempre passará por desafios. Até o Dalai Lama, que é um cara que investe muito na inteligência emocional dele, na imunidade emocional, até ele passa por desafios. Todos nós passamos. Mas a gente pode passar pelo desafio desesperado, ansioso, sem conseguir dormir, ou a gente pode passar pelo mesmo desafio com serenidade. E quando a gente passa por serenidade, eu acho que não é difícil perceber que a gente tem uma capacidade melhor de tomada de decisão e a nossa vida como um todo fica melhor. Então, é o mesmo comparativo em relação à imunidade física, né? Se a gente está com alta imunidade física, a gente consegue passar pela mudança de estação, a gente pode ter pessoas doentes do nosso lado, resfriadas, gripadas, e a gente não fica. Então, é mais ou menos isso. Então, Gustavo, é possível a gente viver em equilíbrio e ser menos ansioso? Grazi, essa é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que o papo do equilíbrio é uma coisa que é muito comentada, né? Tem gente que fala assim, quem tenta vender equilíbrio tá tentando vender uma coisa que não existe, outras pessoas falam, é possível viver em equilíbrio? E eu acho que o grande ponto dessa discussão, na verdade, é o próprio conceito de equilíbrio. O que é equilíbrio? Né? Para algumas pessoas, ou talvez até felicidade, né? O que é felicidade? Para algumas pessoas, a felicidade, o equilíbrio, é a euforia. É quando eu tô me sentindo super animado. Se a gente pensar que felicidade é euforia, realmente é impossível a gente viver constantemente em equilíbrio ou com felicidade. Mas quando a gente entende que a felicidade, ou talvez o equilíbrio, é um espectro por onde oscila as nossas emoções, em que hora eu vou estar mais animado, hora eu vou estar mais retraído. Se eu entendo isso, eu consigo, com certeza, viver em equilíbrio. E aí eu vou oscilar menos, né? Acho que o objetivo do equilíbrio é a gente conseguir conservar o nosso estado de oscilação nos nossos humores numa amplitude menor. A gente oscila menos, não vai nem muito lá para cima e aí, consequentemente, nem muito lá para baixo. Porque é possível. Que nesse momento, qual foi a diferença que você sentiu? Por exemplo, do ano passado, no trabalho que você desenvolve, com esse momento agora, desses meses todos que passaram de pandemia, que as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, qual foi a diferença?
É interessante isso, porque realmente, como as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, a gente começou a se deparar mais com a gente mesmo, né? Então a gente foi obrigado a nos observarmos. Observar a qualidade dos nossos relacionamentos, observar a qualidade do relacionamento que a gente tem com a gente mesmo. Como é que é, Mel? Desculpa, eu não entendi. Aumentarmos, né? A nos conhecer melhor, né? Exatamente isso. Então, a partir do momento que a gente se conhece mais, a gente entra em contato com dois fatores que existem dentro da gente e que às vezes são muito negligenciados: os nossos pensamentos e as nossas emoções. Como a gente não aprende muito sobre isso na escola, a gente não sabe, a gente não aprendeu inteligência emocional. A verdade é essa, né? Só que as emoções, elas estão dentro da gente, os nossos pensamentos, eles estão lá. Acho que até que tem uma pesquisa interessante, Grazi, para te dizer, de um professor de Harvard, o Daniel Gilbert. Ele diz que a gente, um ser humano normal sem treinamento, passa metade do tempo acordado divagando. Ou seja, a gente sem treinamento, a gente fica metade do tempo pensando em coisas diferentes do que a gente está fazendo. E que quando a gente consegue trazer a mente para o presente, a gente é mais feliz. Mas a gente só consegue perceber isso através da autoobservação. É só quando eu me percebo que eu vejo, nossa, eu tô pensando aqui no passado, tô lá preso naquela situação, ou então só fico pensando no futuro e não no presente. E eu acho que a pandemia, para voltar à sua pergunta, a pandemia, a quarentena, na verdade, né? Não a pandemia, mas a quarentena, ela trouxe essa oportunidade de reflexão. E aí muitas pessoas se depararam com pensamentos e emoções turbulentas, né? E às vezes ficavam mascarados por uma rotina muito acelerada e o final de semana de exageros. Então a gente teve que se deparar com isso e eu acho que teve uma procura maior pela construção de imunidade emocional e pelo conhecimento da inteligência emocional. Imagina. Legal. E Gustavo, me fala uma coisa, qual é o papel dos relacionamentos na felicidade de uma pessoa? Rafa, muito importante. Vou citar uma outra pesquisa de Harvard. Eu gosto de citar as pesquisas porque a ciência da felicidade, ela é uma ciência nova, porém já bem avançada, tá? Tem pouco tempo que a gente começou a estudar a felicidade. A gente sempre estudou as emoções pela ótica da depressão e da tristeza. E tem mais ou menos uns 25 anos que a gente começou a estudar emoções pela ótica da felicidade, que é mais legal, né? A gente quer, na verdade, construir felicidade. Bem mais legal. E aí, essa pesquisa de Harvard, ela é interessante, que ela tem mais de 83 anos de duração. Ela começou lá 83 anos atrás, pesquisando alunos da Universidade de Harvard e pessoas de um bairro pobre de Boston. E essas pessoas mensalmente recebem um questionário bem extenso, perguntando como é que está a vida delas, como é que ela está se sentindo, como é que está a vida financeira, bem extenso mesmo, bem holístico. E aí, o que eles perceberam depois de 83 anos de pesquisa? Hoje em dia, os filhos e netos dessas primeiras pessoas que começaram a pesquisa fazem parte da pesquisa. Tem gente que era muito rica e ficou muito pobre. Tem gente que era muito pobre e ficou muito rica. Tem gente que teve doenças sérias. Tem gente que perdeu parentes. Tem até uma pessoa que foi presidente dos Estados Unidos que está nessa pesquisa. E aí, o que eles descobriram? Que mais do que carreira, mais do que o lado financeiro, mais do que o local de nascimento, mais do que o local onde a pessoa mora, é a qualidade dos relacionamentos o principal determinante de felicidade. Então, assim, uma pessoa que ela passou, por exemplo, era muito rica e ficou muito pobre, se ela tem uma qualidade de relacionamentos muito boa, ela conseguiu passar por isso conservando um estado de contentamento. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que tinha muito dinheiro, né? Porque eu acho que às vezes a gente correlaciona muito felicidade a dinheiro. Uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas tinha relacionamentos ruins, ela não era feliz. Então, eu acho que essa pesquisa ela é bem reveladora, assim, para dizer, os relacionamentos são o principal fator importante para determinar a felicidade de uma pessoa, e é aí que a gente mais trabalha para construir a nossa própria felicidade, melhorando a qualidade dos nossos relacionamentos. Tem um dado curioso, assim, sobre os relacionamentos, que é assim, quando a gente está na frente de uma pessoa, você consegue ver o rosto dessa pessoa, os olhos, a boca, o nariz, e ela consegue ver o meu, né? A gente está aqui na frente da câmera, mas se a gente estivesse frente a frente um com o outro, eu consigo te enxergar super bem e você consegue me enxergar super bem, mas eu não me enxergo e você não se enxerga. A gente tem dificuldade de enxergar o nosso próprio corpo físico e a gente precisa do auxílio de espelhos, né? Então a gente olha no espelho, aí eu consigo ver as minhas costas, consigo ver se meu cabelo tá arrumado ou não. A gente acredita, dentro da teoria de desenvolvimento humano, que a gente também tem dificuldade de enxergar a nossa personalidade. E a gente usa os nossos relacionamentos para enxergar aspectos da nossa personalidade que estão escondidos, né? Que são pontos cegos para a gente. Então, quando a gente usa os nossos relacionamentos, e sempre a gente usa os nossos relacionamentos para enxergar os nossos estados emocionais, a gente está refletido no outro. Então é mais fácil enxergar os meus próprios defeitos no outro. E essa é uma teoria bem sofisticada, assim, porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a perceber que
Toda vez que eu tenho um conflito num relacionamento, esse é um convite para minha mudança pessoal. Mas sempre, Gustavo, sempre. Todas as vezes que eu tenho um conflito num relacionamento, na minha família, com meu filho, no meu trabalho, é sempre uma oportunidade de mudança de um aspecto pessoal. É profundo esse conhecimento, mas é um conhecimento bem importante. Mas então, um erro que eu vejo no próximo é um erro que reflete a mim mesma? Não necessariamente é aquele erro especificamente, mas com certeza se algo te incomoda no outro, incomoda, tá dentro de você, né? Você tá produzindo essa emoção de incômodo. Se algo te incomoda no outro... É um problema meu, não é um problema da pessoa, claro. É uma questão sua. É uma questão sua que precisa ser solucionada. Não necessariamente você tem aquilo que te incomoda no outro. Pode ser que sim. Essa é uma pista pra gente começar a investigar. Mas a gente tem que investigar. Por quê? A partir do momento que deixa de te incomodar, você solucionou você passou daquela fase da vida, né? E aí, às vezes, se for um relacionamento que a gente não consegue se desvencilhar dele, por exemplo, com uma pessoa da família, mãe, pai, são os que mais ensinam, né? Porque a gente não vai simplesmente falar assim, então eu não vou mais me relacionar. A gente perde muito, né, de falar isso. Então a gente tem que estar sempre evoluindo. Mas às vezes tem outros relacionamentos que a gente passa a fase e a gente se sente tranquilo também para deixar a pessoa ir e seguir caminhos distintos. Obrigada, Gustavo, pela participação. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Grazi. Obrigado, Rafa. Melzinha, obrigado por ter me convidado, viu? Gostei muito de conversar com vocês. Obrigado. Beijo. Tudo para as pessoas te procurarem. Tá? Fechado, perfeito. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Beijo.